Giro dos Clubes. No Esporte em Debate. 8h25, vamos girar o seu time com o nosso time aqui. Antes dos clubes, o Brasil está em campo pelo pré-olímpico dos Jogos de Paris. Brasil e Colômbia estão jogando, é a segunda partida da seleção brasileira lá na Venezuela. E o que é que está acontecendo? Enzo Ortega, tempo e placar de jogo, Enzo. Vamos lá, Capri, chegando aos 26 minutos do primeiro tempo na Venezuela. O Brasil vai vencendo a Colômbia pelo placar de 1-0. Gol de Endrick, o mesmo que marcou contra a Bolívia na estreia. Portanto, Brasil vai vencendo a Colômbia pelo placar de 1-0, gol de Endrick. O moleque é monstro, hein? 17 anos e já tá de novo assumindo uma responsabilidade. Levou o Palmeiras ao título brasileiro e tá carregando a seleção brasileira lá no pré-olímpico, hein? Fez o gol contra a Bolívia. Aliás, demorou 3 minutos para marcar o primeiro gol, né, Gabriel? Jogou mal a seleção, é verdade, mas o Endrick fez a parte dele. O problema da geração é muito boa. O time do Brasil é fortíssimo. Só que o Ramon Menezes, com todo respeito... E desculpa, o Ramon foi um baita jogador. Mas como técnico... Foi mesmo. Mas é a confraria, né? Confraria Brasileira de Futebol, a famosa CBF, né? Essa seleção... Aliás, e o presidente Edinaldo que voltou, hein? Voltou. Pois é, Mas não larga o osso, ninguém né? fala mais nada. Mas ele fica até quando, hein? Mas quando é que vão julgar lá o... Essa liminar, ela deve estar enfiada Vai numa virar em gaveta. pizza, né? Como tudo vira no Brasil, né, gente? Que coisa, não. O Brasil vai ser estudado. O Brasil vai ser... Mas você não tem uma solução? Você não tem a solução para o Brasil? Para o Brasil. A solução, exato. Uma solução para São Paulo, uma solução para o Brasil. Com o Ricardo Capriotti. Ué, tu não criou ainda, irmão? Traz a NASA, a solução não criou é a NASA. ainda. Mas chama a NASA. Mas assim, é um pitaco só. Essa seleção tinha que ser treinada por um treinador emergente do Brasil. Exato. Certo? Tipo assim, ó, o Odair Helman, tô dando exemplo. Barbieri. Odair Helman, Barbieri, Dado Cavalcante, esses caras, Você certo? sabe, Tinha que ser, o que eu sempre defendi. Um cara jovem pra treinar a seleção. Pra dizer, o que eu sempre defendi é o seguinte. Jair Ventura. Organização, né? Foi o que a Argentina fez. A CBF... mira um treinador com potencial, jovem com potencial, e diz o seguinte, ó, Mais esse ou cara... menos também, não é essa história aí que você tá contando. Peraí. Deixa eu só, aquilo que eu entendo que é uma organização correta deveria fazer. Você chama um cara e diz o seguinte, ó, você é jovem, tem aí 40 anos de idade, tem grande potencial, você vai ser trabalhado para ser no futuro, não sei daqui quanto tempo, daqui 2, 3, 5, 10 anos, treinador da seleção principal. Enquanto isso, você vai ser o responsável pela base da seleção brasileira, tá? E aí você vai aprendendo, vai treinando, vai ficar junto, vai ser o assistente do treinador da seleção principal, vai ser o assistente. Nas grandes competições, você vai estar junto com o treinador da seleção principal. E aí, quando o cargo ficar vago, você vai assumir. Mas isso para todo mundo mas já. Mas a Argentina não foi já bem assim, claro. essa história maravilhosa que você está contando. Quando terminou a Copa de 2018, o Messi foi lá no presidente da AFA, ó, o Scaloni aqui é nosso, tá? Nada a ver, ele era auxiliar do Sampaoli, o Sampaoli foi embora, deixa o homem aqui. Ele era interino, exatamente, até a seleção argentina buscar novas opções, não encontrou novas opções. E aí ele foram deixando e aí foi campeão do mundo. Então assim, não foi nada planejado. O Messi apontou, ó, deixa aqui que ele é brabo. Mas é o caminho, pelo menos na minha visão, eu faria dessa maneira. Se eu fosse um presidente de uma CBF, utopia, né, eu faria dessa maneira. Mas é utopia. A tua ideia é coerente, é correta. Não, exato, ela é correta. A tua ideia de é organização. O Klinsmann foi técnico da Alemanha perfeito, por um ciclo. Preparou. E o Joachim Löw ficou do lado dele como auxiliar. Isso Quando o Klinsmann disse que ia sair, o Löw já estava preparado. E a Federação Alemã, até mesmo em 2010, falou que aquela seleção não estava pronta para aquela Copa do Mundo. Eles falaram antes do Mundial. Estava sendo preparada para 2014. E tanto é o que aconteceu. 7-1 e foram campeões. Vieram e ganharam e com a melhor seleção. Exatamente. Em 2010 eles estrearam o Thomas Miller, certo? Isso. O Felipe Lan já era uma realidade. O Royce não conseguiu ir para a seleção, machucou. O Felipe Lan já foi titular em 2006. Exato. É uma geração à frente do Thomas Miller, mas Ozil, Thomas Miller... O próprio Klose, que era um pouco veterano, mas se firmou cada vez mais. O Klose já vem desde 2002, certo? Então a Alemanha ela foi assim, deixando alguns caras experientes e colocando essa base quase que inteira, né? Com o Schweinsteiger, também jogou ainda em 2006, mas tinha também o Toni Kroos surgindo. Quer dizer, o Lucas Podolski era titular na Alemanha, lembra disso? Nossa, já era veterano em 2010. É verdade. Vamos girar então? Vai. 8h30 marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Vamos lá, começando com o Corinthians, Pedro Ramiro.
Informação que a Rádio Bandeirantes trouxe em primeira mão. O Corinthians recorreu à FIFA para que o Tajeres libere a documentação do meio-campista Rodrigo Garro. Além do timão, o próprio atleta entrou com uma ação na entidade máxima do futebol, pedindo que ele possa ir a campo nos próximos dias. Fora do jogo contra o São Bernardo amanhã, ele já tá. Não houve tempo para que o Corinthians registrasse o jogador no boletim informativo diário da CBF. Outra brincadeira também, o Garro não conseguir jogar, né, gente? Vamos acelerar a parada aí, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Que... Mas não é FIFA! É pagar o que foi acordado! Então, acordaram 20, mas aí. 15, 70! João, é bruto, não. paga! Aí a palavra de um contra o outro, a FIFA vai ter que não resolver Capri. isso. O Capri. O contrato fala em brutos. brutos. É o contrato. O que lá, diz meu, o maldito contrato? Diz tal coisa. Cumpra-se o contrato, gente. Mas Cumpra-se o contrato. É o seguinte. Acaba a bagunça. Mas é o seguinte, é imposto quem tem que recolher. É o clube que está recebendo o dinheiro. É isso, o Corinthians não pode ir lá pagar o imposto do clube que está recebendo o dinheiro. Quem diz o contrato? O contrato diz o contrato? Que é o valor bruto. Pronto, acabou. É o valor bruto, contrato? O Corinthians tem que pagar quanto? Ponto, Não, está o bruto. no contrato. Ponto. Acabou a discussão, não tem discussão. Tá lá, vocês assinaram, tá no bruto, paga. Então, e quanto é o bruto? Bom, não sei, tem que ver. Os caras estão... Tem o Porque contrato, eu tenho aqui. Deixa eu achar, eu vou achar. Contrato, Peraí, mas divulgaram o Corinthians disse Eu que já tenho pagou aqui. tudo. Ontem o Augusto Melo falou aqui. Falou que nós já pagamos tudo. Tem a Eles resposta querem que a dele gente aí, ó. pague Não. Tem a mais o resposta do Augusto imposto. aí, ó. Viu? Tem a resposta do Augusto a respeito Nós já do pagamos. Tajeres. Eles querem que pague mais o imposto. Aí também não dá. Acho legal O que tirar diz isso. o contrato? Tá, O que diz o contrato? A parte do contrato em que o GE teve acesso diz que o Corinthians concorda em pagar R$ 5.203.800 brutos de euros. R$ 25.758.810 na cotação atual, para adquirir os direitos econômicos do jogador. A porcentagem deste trecho do contrato não foi especificada. A cláusula é chamada de valor de transferência. Em outro trecho do contrato, a cláusula valor da operação especifica que o Corinthians concorda em abonar o Tajeres em mais de $1.876.200 na cotação atual, por outros custos que envolvem a negociação, como taxas, comissões e eventuais impostos da transação. Saiu o contrato. Porra, tá no contrato, paga, Acho cara. legal, João, tu botar a resposta do Augusto de ontem a respeito disso. Eu não sei, tem aqui? Tem aí. Aí, ó. Tajeres sobre o Rodrigo Garro. Tem aí, ó. Sonora 1. A1. Sonora 1 aí. Acho legal botar o que ele falou ontem. Vamos lá. Ele falou que De já forma pagou. alguma, o Garro já assinou, tá tudo certinho, tem pré, tá tudo pronto. Isso é um absurdo, porque inclusive hoje eu falei com ele 3 vezes, pedindo a liberação do atleta, tá tudo documentado, tem depósito. A partir do momento que, no contrato, a partir do momento que nós assinássemos o contrato, você tem 10 dias para pagar o Tajeres. E foi isso que foi feito. Deu um probleminha na Eu paguei 3 dias antecipado, pagamos antecipado, era para vencer dia 26, pagamos dia 24. Ou seja, existia uma cláusula no contrato, que é os 6 milhões bruto, e os 6 milhões está sendo pago. Agora, se ele tem algum problema de imposto, o nosso aqui está pago. Ainda ajudamos a pagar uma parte lá. Agora, ele quer uma outra restituição que não tem nada a ver, esse é o problema deles. Imposto do país deles, eles que paguem. Aqui a gente está pagando nossos impostos em dia. Então não tem nada a ver. O Garro é do Corinthians, o Garro não tem condições mais de voltar para lugar nenhum. E o que a gente quer é a liberação dele para ele poder estrear muito mais rápido que a gente. Ele falou 6 milhões, estão pagando 6 milhões. Mas peraí, por outros custos que envolvem a negociação, Então, como taxas, talvez... comissões e eventuais impostos da transação. Mas eu não sou advogado de nem ninguém eu. aqui, mas pelo que eu estou entendendo do que o Augusto disse, ele falou, ó, o que a gente precisava pagar, nós pagamos. 6 milhões, Mas será? Me parece que a taxa está incluída nisso que ele está falando que Mas pagou será? aí. E o ué. Tajeres está alegando o quê, então? Então, aí é que a FIFA vai ter que resolver quem está falando a verdade. Mó ou mico quem isso aí, pagou, bicho. quem Mó deixou mico de isso pagar. aí. Eu acho Pelo que amor de eu Deus, acho, mó mas- mico, É, meu. é, nossa. Tá no contrato, gente. Acaba com essa Então, João, balela, mas velho. é isso. Agora, o Augusto está dizendo que pagou tudo que tinha que pagar. Amanhã à tarde a gente tem a O obrigação. outro está dizendo que não Capri, recebeu. Quem Mateus, vai ter que desculpa, resolver isso é a Xandão, FIFA, rapidinho. então. Mateuzinho, Lucas Veríssimo, a gente já tem aqui menos de um mês de gestão, alguns pontos para que a gente possa colocar em xeque essa questão de negociação, porque a gente já viu que os caras eles não são tão competentes e experientes assim para fechar a negociação. Ponto. E o menino tá louco pra jogar. Porra, Rodrigo Garro. Não, e é o titular, o Tá meia babando. canhoto. Claro, O meia tá babando. canhoto Claro, pra ser esquece. titular absoluto. Esquece. Eu acho que é obrigação amanhã a gente tentar tarde aqui no Concentração. O Corinthians joga amanhã, né? Tentar entrevistar o presidente do Tajeres, com urgência. Não, claro, pra esclarecer essa situação. O Ramiro fala com ele todo então, dia. Vai tentar botar ele no ar pra Todo dia o esclarecer Ramiro fala e ele fala, ó, definitivamente. tem que pagar $700 mil. Será que é aí. isso? Porque é o seguinte, então,
Quem vai resolver isso é a FIFA agora, O Corinthians Pretzel. está com uma imagem de mal pagador na Argentina. Isso. Por causa do Argentino Júnior e por causa Fausto do Rojas. Vera. E por causa do Rojas. E do Fausto Vera. Entende? Então é o seguinte, ó. O Léo Godoy, lateral direito, o Corinthians entrou na briga para contratar o Estudiantes. Um bom lateral. Sabe o que disseram? O que o presidente do Estudiantes disse? Eu vou negociar com o Atlético porque o Corinthians não paga. Exato. Foi exatamente isso que foi publicado. Lembra disso ou não? Eu lembro. Vou negociar com o Atlético e o Corinthians não paga. Sem dúvida. O Corinthians ficou com uma imagem de mal pagador. Sem dúvida. E precisa resgatar a credibilidade. Então, mas não é dessa forma, né? E indo pra FIFA pra poder fazer coisa. Eu só quero reforçar uma coisa aqui. Eu não sei quem é que tá falando a verdade. Nem eu, tá? Só eu pra não deixar sei. claro. Eu não sei por quê. O presidente do Tajeres está dizendo que tem que pagar um dinheiro de imposto ainda, e o presidente Augusto Melo está dizendo que já pagou tudo o que tinha que pagar, que está no contrato, que pelo menos foi o que ele disse aí, 6 milhões, já pagamos tudo. Tá. Não tem mais nada para pagar. Quem recolhe o imposto é o clube. Então agora quem vai resolver isso aí, quem está falando a verdade é a FIFA. Ué, mas o Corinthians poderia saber muito bem o que fazer. Eu não sou advogado também, não tô falando que o Corinthians está errado nesta situação em específico. Mateuzinho, Lucas Veríssimo, já falamos aqui. O Corinthians já tem um jogador, já pagou uma boa parte, paga o resto e vai na FIFA pra conseguir regularizar o cara e depois tenta pegar esse dinheiro de volta com juros e correção. Ponto! Vai ficar com esse circo até quando? O cara tá lá louco pra jogar. Esse processo deve levar mais uns 20 dias. É o que eu tô falando, Pretzel. Vai, Corinthians, paga, sei lá, paga esses caras aí que estão alegando isso. Se você tem ciência que você tá respaldado na questão jurídica, paga, aciona a FIFA e tenta recuperar o dinheiro. Precisa do jogador. Claro que precisa. É o que eu tô falando. Faça um esforço, paga o que precisa, acione a FIFA e tenta corrigir os juros e etc. que você pode recuperar essa grana. O Mano também esteja espumando também por esse tipo de coisa. Claro. O menino lá treinando, ele não pode usar o cara. O Mano tinha mais que treinar o time e parar de expor o jogador na coletiva, né? Isso que ele tinha que fazer. Vamos seguir o giro aqui, que nós estamos no giro de manchetes. Vamos agora ao destaque do Palmeiras, com o Gustavo Soler. Atacante Bruno Rodrigues sofre lesão no joelho direito e terá que passar por cirurgia no Palmeiras e ficará de fora dos gramados por um período de 4 a 5 meses. O Verdão, que nesta sexta-feira lançou seus novos uniformes para a temporada de 2024 com detalhes em dourado e camisas polo. A estreia do novo fardamento será neste domingo às 6 horas da tarde contra o Santos no Allianz Parque, com expectativa para mais de 40 mil torcedores. Destaque do São Paulo, Paulo do Vale. Mais uma vez, o São Paulo não terá James Rodrigues no terceiro jogo da temporada amanhã contra a Portuguesa, às 6 horas no Morumbi. Porém, Arboleda deve fazer sua estreia no ano, inclusive entre os titulares. O São Paulo deve ter um time alternativo visando a sequência com Corinthians na terça-feira na Neoquímica Arena e no outro final de semana a Supercopa do Brasil em BH contra o Palmeiras. Formação do Santos, Felipe Melo. Santos tem melhor início de Paulistão dos últimos 5 anos. A última vez que o Peixe venceu as 2 primeiras rodadas foi em 2019. Fábio Carili, porém, disse que a formação ideal só estará pronta na 6ª rodada. E ainda no mercado, Santos costura acordo com a Inter de Milão para contratar o goleiro Gabriel Brazão. O arqueiro de 23 anos está emprestado ao Ternana, clube da 2ª divisão italiana. Já domingo, contra o Palmeiras, Carili tem todo mundo à disposição e deve repetir mais uma vez a escalação. Destaque do Rio de Janeiro, Bruno Puzóvio. O Flamengo anuncia a contratação de Matias Vinha. O uruguaio de 26 anos chegou nos Estados Unidos nesta quinta-feira para se reunir com os novos companheiros. O lateral esquerdo custou 8 milhões de euros aos cofres rubro-negro, com bônus de mais de 1 milhão. Para atingir a meta, o clube precisa conquistar o Brasileirão ou a Copa Libertadores da América. Vamos a Belo Horizonte, o futebol mineiro com o Patrick Vaz. O atacante Gabriel Veron, recém-contratado pelo Cruzeiro, sofre uma lesão no pé direito durante um treinamento e terá que realizar uma cirurgia. A informação foi divulgada hoje pelo Clube Celeste nas redes sociais. O procedimento será conduzido pelo médico do clube, Dr. Sérgio Campolina, e todo o processo de recuperação vai acontecer no Departamento de Saúde do Cruzeiro. O clube ainda não informou o tipo de lesão de Gabriel Veron e o tempo de recuperação do jogador. Gabriel Veron tem 21 anos, chegou nesta temporada à Toca da Raposa por empréstimo junto ao Porto de Portugal e tem contrato até o fim de 2024 com opção de compra. Agora, Porto Alegre, o Pedro Oliveira.
A terceira rodada do Campeonato Gaúcho acontece neste final de semana. O Internacional recebe a equipe do Ipiranga no sábado no Estádio Brasil. Por conta da punição do Gauchão de 2023, apenas mulheres, crianças, PCDs e idosos podem frequentar o estádio. Colorado terá o retorno de Mercado e Alan Patrick, já liberados pelo TJD do Rio Grande do Sul, que estavam punidos por 6 jogos, cumpriram 2 e podem retornar. O Inter deve mandar a campo o time titular contra o Ipiranga. A equipe do Grêmio enfrenta no domingo o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, cerca de 250 quilômetros de Porto Alegre. Tendência de time reserva. O Grêmio perdeu a primeira partida na estreia e venceu na segunda rodada. O Inter venceu na estreia e empatou na segunda rodada. Futebol goiano, destaque do Felipe André. E por aqui no futebol goiano, o Goiás encerrou a sua preparação para encarar a Aparecidense, o Esmeraldino, que é o atual líder do campeonato goiano. Já neste domingo, Atlético e Vila Nova. Vila Nova e Atlético se enfrentam no clássico, que vai marcar o retorno de Fernando, ídolo no Sevilha, e durante longa passagem na Europa, o volante vai estrear e deve ser titular no clássico deste domingo, 4 horas. Já o Dragão vai contar com o retorno de Wagner Love, que foi poupado no meio de semana. Agora o mercado da bola com Enzo Ortega. Trava na pose, oi, mais um maluco que foi-se. Chegando com o mercado da bola, trazendo todas as atualizações sobre as transferências nacionais e internacionais aqui no Esporte em Debate. Olha o sambão, aqui é o país do futebol. O Vasco fechou com o volante Galdames, do Genoa da Itália, nas últimas horas. Por mais que o jogador tenha contrato com o clube italiano até 2024, houve uma compensação financeira e ambos os clubes pertencem a 777 Partners. Ainda falando do futebol internacional, o atacante do Coelho, Mastriani, que fez 5 dos 6 gols ontem contra o Pouso Verde pelo Campeonato Mineiro, está próximo de se tornar o mais novo jogador do Atlético Paranaense. Lembrando que ultimamente o atleta demonstrou interesse em sair do América Mineiro ao receber sondagens do Vélez da Argentina e revelou o sonho de jogar no Peñarol do Uruguai. Agora falando sobre o futebol internacional, o Joelinton, meia brasileiro que recentemente tem sido chamado para a seleção brasileira, deve ser negociado pelo Newcastle na próxima janela de transferências. O técnico do clube inglês, Ed Howe, disse que eles teriam que vender o jogador caso ele não renove seu vínculo com a equipe.